estudar sobre o que é a igreja. A palavra igreja, do grego, eclesia, significa chamados para fora. Chamados para fora. Aí tem uma tradução bem breve, né, para vocês. Como eu disse, é uma palavra que vem do grego, eclesia, que significa uma assembleia, ou os que foram chamados para fora. A palavra igreja se origina do grego, eclesia, chamados para fora. Com que propósito? Nós fomos chamados por Deus, né, fomos salvos por Deus, e agora somos igreja, que é chamados para fora. Por quê? Essa questão de chamados para fora, para que nós testemunhemos de Deus para os que estão lá fora. Ele não nos chamou no sentido igreja, né, monumento, ou podemos dizer espaço físico. A igreja não é a para a igreja, somos nós, fomos chamados para fora, para que nós levemos as boas novas e transmitimos elas àqueles que estão fora. Por isso é chamados para fora. Certo? Glória a Deus. Então vamos lá, que vai falar um pouco sobre o significado primário de igreja, que não é um prédio, como eu disse, mas é um povo, né, o povo de Deus, e somos nós. Ao lermos Romanos 16:5, diz: saudai também a igreja que está em casa. A igreja, ou seja, as pessoas, porque no início a igreja primitiva começou, né, os irmãos se juntaram nas casas uns dos outros. Então os cultos eram celebrados bem nas casas. Hoje alguns ainda têm esse costume de fazer cultos, porque naquela época ainda não se tinha os templos, né, não havia um espaço denominado igreja onde se poderia se comungar ou se reunir para professar sua fé diante de Deus. Então eles se reuniam em casa uns dos outros e faziam cultos, certo? Vemos o apóstolo Paulo se referindo a uma igreja em sua casa. Não a uma igreja como um prédio, mas sim a um grupo de crentes. Então, a igreja, nesse sentido aí, a gente entendeu que é chamados para fora. E por que igreja? Porque a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, grego, hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico no Antigo Testamento, mais hebraico. O aramaico é mais o livro de Daniel, no caso, certo? O livro de Daniel tem uma parte que foi escrita em aramaico, mas todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, por isso, muitas palavras que nós utilizamos, precisamos recorrer ao livro para entender o sentido. Então, por isso que a gente às vezes fala alguma coisa grega, no estudo, a gente exemplifica, porque o Novo Testamento, a palavra igreja que aparece lá é uma palavra grega. E o pessoal não tem como eu saber o significado se eu buscar no livro da palavra. Então, vou entender e compreender o que significa, qual é o sentido. Tá certo? Primeiro ponto, a gente entendeu que é esta igreja, né, que somos chamados para fora, não é um prédio, não é a parede, não é os monumentos, mas a igreja é um povo, e esse povo somos nós. A igreja é o povo de Cristo, né? O povo de Cristo é feito de todos os crentes, desde o tempo de Pentecostes, e será até o arrebatamento da igreja, certo? Então nós podemos identificar a igreja, que só vai aparecer esse sentido de igreja no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não se dava esse tipo, dessa nomenclatura de igreja. Por quê? Porque era restrita a salvação unicamente ao povo de Israel, no sentido de que Deus veio e se manifestou para o seu povo, e a esse povo ele manifestava a sua salvação. Aí a gente pode ver, porque qual era o grande propósito de Deus? Que através de Israel as nações vizinhas pudessem querer conhecer a Deus por intermédio de tudo aquilo que Deus fazia no seu povo. Aí a salvação era restrita a ele. Porém, no Novo Testamento, a não aceitação, podemos dizer, dos judeus a Jesus, ele expandiu. Então, ele abriu o leque de salvação agora para todos. E nós somos o que consideramos gentio. E o que é gentio? Todo aquele que não é judeu é gentio. Não eu, você, nós somos considerados a igreja gentílica, ou igreja gentil. Porque nós não somos judeus. Ou algum de vocês aqui é judeu e eu não sei. Tem um nasceu Israel, não, né? Então, eu e vocês são todos gentios mesmo. Certo? Então, a todos estes, desde Pentecostes até o arrebatamento de Cristo, esse tempo todo, esses que professaram a Cristo são chamados igreja, né? Então, a igreja arrebatada, certo?
Então vamos lá, ponto A, a igreja invisível. Esta igreja invisível é formada por todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador no mundo inteiro, de todas as tribos, povos, países e línguas. Certamente creram e foram batizados e que estão unidas na comunhão de Cristo. Então a igreja, no sentido corpo, no sentido invisível, é dada a todos aqueles que professaram o nome de Jesus, de povos, tribos, línguas e nações. Então a igreja não é o sentido, a igreja, Deus é amor. Não, aí é um ministério, certo? Mas a igreja, de forma geral, a igreja que Cristo veio buscar, ela é composta por todos os crentes que professaram o nome de Jesus, que aceitam a Ele, no sentido de reconhecem que Cristo morreu e ressuscitou para salvar a humanidade perdida, e que eu estava perdido e agora Ele me alcançou e eu faço parte desta igreja, e que todos estes que da mesma forma creem nesse Jesus, que é Senhor, que aceitam Ele como Senhor, Salvador, faz parte da igreja. Então, a igreja, podemos dizer, Deus é amor, é um ministério, assim como existem outros tantos ministérios, mas eu faço parte da igreja no sentido invisível. Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo, que professaram a sua fé em Jesus, eles são o quê? Igreja. E uma igreja no sentido invisível, certo? Porque é composta por todos os povos, de línguas e nações e das eras passadas. Todos estes que confessaram o nome de Jesus faz parte da mesma igreja que eu faço parte. Porque até então o ministério de Deus Amor não existia 2000 anos atrás. Entende? Mas a igreja já existia, que é justamente o corpo de Cristo, Então, no sentido invisível, refere-se à igreja. Outro, a igreja visível, ou a igreja local, A igreja local é aquela que podemos ver e chamar de determinada denominação. No caso, nossa igreja pentecostal Deus é Amor, se refere à igreja visível, o espaço, certo? Ao ministério, que é a denominação. Na Bíblia, em alguns casos, a palavra igreja é usada para definir uma reunião local. Nesse sentido, lemos acerca da igreja de Jerusalém, Tessalônica, etc. Ela é descrita pelo apóstolo Paulo em Gálatas, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que Paulo está se referindo à igreja local, aos irmãos que congregavam nesta cidade. Então, vemos que há o sentido da igreja invisível, que são todos aqueles que compõem a igreja, de povos, línguas e nações, todos que são e fazem parte da igreja de forma geral. E a igreja como a igreja visível, local, que se refere ao ministério. Então, nós, quando se refere à igreja no sentido físico ou ministerial, qual igreja você faz parte? Eu faço parte da igreja que vai para o céu. Agora, qual ministério eu faço parte? Eu faço parte do ministério de Deus e Amor. Entende a diferença? Ou ficou alguma dúvida? Não, se ficou vulgar é porque não entendeu. Entendeu? Qual igreja eu faço parte? No sentido invisível, eu faço parte da igreja que vai morar no céu. Isso, aqueles que professaram Cristo, reconhecem Ele como Senhor e Salvador. Então, existe a igreja no sentido invisível, que ela transpassa o sentido barreiras físico. Porque existem países, irmãos, que não há igreja física, mas tem um povo que eles congregam, eles encontram casas ou espaços onde eles conseguem ali estar em comunhão, porque eles não podem abrir igreja, eles não podem professar sua fé publicamente, no sentido de eu sofrer, eles são mortos, enfim, mas eles são igreja. Nesse sentido invisível, eles fazem parte da igreja, mas não no sentido físico, eles fazem parte da igreja, que é aquela que vai morar no céu, que todos os povos, línguas e nações estão incluídos. Mas de qual ministério eu sou? Sou do ministério de Deus Amor, certo? Pertence ao ministério de Deus Amor, que aí se refere à questão física, à placa, ao espaço que eu estou incluído. Tá bom? Isso é a igreja física. E aqui temos alguns requisitos para me integrar à igreja.
Vamos lá. É evidente que para ser membro da igreja há de se preencher importantes requisitos, os quais são morais e cerimoniais. Morais podemos classificar como a regeneração, arrependimento e fé. Então, para que eu possa me integrar à igreja, aos princípios morais, que se refere à regeneração, arrependimento e fé. Ou seja, regeneração, novo nascimento, arrependimento, mudança. Achou? Então, no que se refere a requisitos morais, regeneração, que é o novo nascimento, arrependimento, que é a mudança de direção, e fé, que é a minha crença, a minha convicção de que Jesus é o Salvador da minha alma. Então, são requisitos morais que mudam o sentido do meu praticar, do meu agir. Então, como eu sou regenerado, como eu sou ou estou arrependido e eu tenho fé em Jesus, então eu sou uma pessoa moralmente diferente. Ou seja, os meus atos morais, eles são de acordo com a vontade de Deus. Então, os requisitos para que eu faça parte da igreja, arrependimento, regeneração e fé, estão atrelados ao sentido moral, à minha prática, ao meu exercício de fé, certo? Esse é o primeiro ponto. E os cerimoniais? Os cerimoniais é o batismo. Então, por meio do batismo, é um ato cerimonial que eu estou, podemos dizer, um rito de passagem, eu estou professando publicamente a minha fé, que eu creio e acredito em Cristo como Senhor e Salvador, e o meu batismo de arrependimento é que eu tomei consciência que eu sou um pecador desde quando? Desde o momento da minha vida eu sou um pecador e precisei me arrepender, e como eu provo isso publicamente, através do batismo, estou dizendo para a sociedade agora, eu não quero mais viver segundo segundo os meus próprios interesses, eu quero viver segundo a vontade de Deus. E a prova disto é que eu estou publicamente demonstrando isso para todos, através do quê? Do requisito cerimonial, que é o batismo. Através do batismo, eu professo publicamente, agora eu quero viver uma vida diferente, mediante a palavra de Deus, porque eu acredito que a palavra de Deus, ela transforma, ela me torna uma nova criatura em Jesus. Então, esses são os requisitos morais e os requisitos cerimoniais, que é por meio do batismo. Então, o novo convertido demonstra sua fé por uma manifestação que é através do batismo em águas, e o crente arrependido e regenerado deve ser batizado em águas correntes, como a gente bem sabe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo bíblico válido é aquele realizado por imersão, ou seja, sermos completamente mergulhados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo em nome de Jesus não é válido, somente no nome de Jesus. Por quê? Porque a gente tem que seguir aquilo que ele orientou. E ele disse que o batismo precisa ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser válido. Não é palavra de Jesus. Também não é algo, isso é invenção do homem aí, não inventou isso. Quem criou foi Jesus. E se ele fez, a gente só repite. Então a gente encerra aqui essa aula e fica para a próxima semana a Santa Ceia. Tá bom? E desde quando somos pecadores? Onde é que está escrito isso? Salmos 51. Chegar em casa depois. Quer anotar, né? Salmos 5. Salmo Depois 51. do salmo todo, direto, todo salmo. Salmo 51, 5. Gênesis 8, 21. Como?